Olá, nós vamos dar continuidade ao nosso curso na parte de tecnologia mecânica. Hoje nós vamos falar sobre os materiais não ferrosos e alguns materiais plásticos também. Então, vou passar já para vocês a apresentação. Muito bem. Nós temos aqui, então, a parte que foi subdividida entre materiais metálicos. No encontro passado, falamos sobre os aços e os ferros fundidos. E hoje nós vamos falar, então, sobre os materiais metálicos não ferrosos. O que é um metal não ferroso? É aquele que não possui o ferro como elemento principal. Eles são subdivididos em materiais pesados e leves. Então, se você é um bom pescador, você vai lembrar que o material pesado pode ser o chumbo, ok? Então, o chumbo é um material pesado. E o alumínio, desculpe, eu já falei para vocês. Então, e o alumínio, então, seria então um exemplo de material leve. É claro que não tem só esses, mas são os mais famosos. Tá? Então, vamos dar uma introduzida nele. Então, segue o baile aqui. Lembrando que é importante que vocês assistam aquelas aulas do telecurso que eu falei para vocês. Voltando a falar, não é aquela imagem perfeita, mas é uma aula sequencial bem didática. Muito bem. Vamos definir, então, o que é um material não ferroso. Então, denomina-se materiais não ferrosos os metais em que não haja ferro ou em que o ferro está presente em pequenas quantidades, como elemento de liga. Então, lembre-se que o ferro é o elemento predominante de toda a metalurgia. Então, por isso que você não pode chamar gralha de ferro, portão de ferro, certo? Porque o ferro, na verdade, é a questão da química, tá? O elemento químico ferro. Então, quando esse ferro ele entra em contato com outros elementos, então ele dá ali uma situação de material metálico ferroso. Quando ele não tem, ele é não ferroso. Daí, por isso que ele é substituído, então, substituído não. Ele é, então, designado como material não ferroso, como é o caso, então, dos materiais pesados e leves. Então, aqui nós temos alguns exemplos de materiais não ferrosos. Então, o cobre e suas ligas. Então, lembrando que o cobre foi o primeiro elemento químico que o homem começou a moldar, certo? Então, ele é retirado da natureza, ele começou a descobrir que, quando aquecido, ele muda o seu estado, devido às suas propriedades mecânicas, certo? E daí, hoje nós usamos ele para uma infinidade de, principalmente em canos, tubulações, aquelas casas antigas, antes não tinha material de PVC, era tudo cobre. Então, ele tem essa cor aí meio amarronzada, hein? Mas temos aí alguns exemplos. O bronze também. Então, por que o bronze é parecido com o cobre? Porque eles estão, até se você for observar ali na tabela periódica, eles estão próximos ali, certo? Então, o bronze, na verdade, é bem designado, vem de uma parte do cobre. Tá? Então, quando você começa a misturar, como eu sempre falo, é como se estivesse colocando lá num panelão várias coisas para você comer, certo? Então, eu lembro quando eu era solteiro, então eu chegava da escola, tal, né, da faculdade, ia fazer aquele mexidão ali. Então, tudo que eu via de comida ali, arroz, feijão, ovo, misturava tudo e mandava ver, né? Então, fizeram também esse mexidão, claro que não tão avacalhado que nem eu fazia, mas é uma coisa bem estruturada, né? Porque alguns elementos eles não se misturam. Muito bem. Latão, alumínio, bem famoso, né? O alumínio, panela, essas grades de janela, de portas. Um detalhe, porque tudo que você compra do alumínio, em alumínio ou de alumínio, é caro. Porque justamente o que é caro é o seu processo. Então, o alumínio é extraído da bauxita, do minério chamado de bauxita, certo? Olha que interessante, hoje o Brasil, ele produz a metade do que, por exemplo, produz a China, só que lá na China eles conseguem, então, por causa do maquinário que eles têm e da capacidade que eles têm, fazer quase o triplo de produção para vender para o mundo todo, certo? Então, a Guiné também
é um grande produtor, né, de bauxita, então ele, na verdade, ele vende a bauxita, né, para outros países daí, né? Então, aqui nós temos algumas ligas de bronze. Aqui nós temos aqui exemplos de buchas, certo? Elas têm umas esferas para justamente deslizar melhor. Você já deve ter ouvido falar sobre o termo embuchamento de motor, né? Então, você vai colocar uma bucha para não precisar substituir nenhum mancal ali, nem o eixo. É melhor você colocar algo que seja ali provisório, que dê para que continuar a produção da tua máquina. Temos aqui algumas peças produzidas por processos metalúrgicos. Então, aqui já começa a entrar a questão de você pode misturar, por exemplo, lá uma liga não metálica com material ferroso? Pode, certo? Então aí você começa a mudar as propriedades do seu material. O maior exemplo disso é o aço inox, por exemplo, né? Então, além do ferro e carbono, nós temos o elemento cromo. Existe também o aço cromado, certo? Então, vai depender muito da porcentagem de cromo que é colocado, né, sobre esse material. Detalhe aqui, pessoal, não é você que vai colocar, certo? Você já compra pronto, né? Mas então, as pessoas que fazem, as indústrias que fazem esse processamento, que vão vender ali como produtão semi-acabado. Vem em forma de lingotes, né, de barras. Né? Muito bem. Aqui você tem, então, algumas buchas, alguns eixos de buchas, né? Uma engrenagem, em seguida, então, um outro eixo. E aqui, então, uma engrenagem com pinhão, né? Certo? Uma engrenagem helicoidal. Percebe que o que muda é a cor dela, né? Certo? Então, quando ela sai perfeitinha assim, ó, é porque foi dado ali um tratamento térmico sobre ela. Um tratamento termoquímico, um tratamento superficial, certo? Que é um assunto que nós vamos ver futuramente, tá? Mas, qual é a vantagem de você usar, então, os elementos não ferrosos? É que, geralmente, você não precisa pintar. Ele já tem uma cor já mais determinante, certo? E eles oxidam, né, que é o famoso enferrujar, né? Eles enferrujam bem menos do que um aço comum. Então, lá nos aços você tem que dar um banho, um tratamento térmico, um tratamento superficial, para que não haja corrosão, ok? Então tem alguns elementos, né? Latão aqui, alumínio, por exemplo, a maioria dos blocos de motor são feitos de alumínio ou de um material mais leve, né? Ok. Dentro lá do nosso organograma, tem uma parte ali que você viu que são os materiais chamados de não metais. Então, até agora nós vimos então, os materiais metálicos ferrosos, fui da aula passada. Hoje nós começamos a falar sobre os metais. Nossa, que difícil. Hoje nós começamos a falar sobre os metais, que são não ferrosos, tá? São subdivididos em materiais pesados e leves. E agora nós vamos entrar na parte dos materiais que não são metais, os não metais. Eles são subdivididos em materiais sintéticos e não sintéticos ou naturais. Então, hoje, um elemento bastante usado na indústria são os plásticos. Observe lá. Lá nos anos 80, quando eu comecei a estudar e trabalhar, todo mundo via com maus olhos coisas de plástico. Por quê? Porque é um material muito caro. Então, a gente via lá, nessa época eu era adolescente, certo? Eu não brincava mais. Mas eu tinha sobrinhos, né? E crianças da minha família, e o pessoal, assim, era difícil para eles comprarem carrinhos, bonecos, né, para as crianças, por quê? Porque era um material muito caro, certo? Então, a partir dos anos 80 começou a vir esse advento aí da Tupperware, né, desses elementos plásticos, certo? Que veio a revolucionar o mercado industrial. Então, hoje, você pode ver, hoje é uma coisa comum, né? A maioria das coisas que são feitas são de plásticos, principalmente na indústria automobilística, certo? Ou que é o contrário dos anos 80. Claro que já havia lá o plástico,
mas não era tão divulgado, difundido como é hoje. Tanto é que tem a engenharia do plástico, você pode fazer uma faculdade fazendo só essa matéria, claro que não seria uma matéria, mas seria tudo essa parte de polímeros, né? Certo? Ou que você vai ver que tem busca várias camadas, vários tipos aqui. Então, o que é um polímero? Então, dentro dos polímeros inclui-se borrachas, por incrível que pareça, plásticos e muitos outros tipos de adesivos. Então, os polímeros têm baixa condutividade térmica e elétrica, têm baixa resistência mecânica, comparado a outros materiais utilizados na engenharia. Então, veja bem, quando nós falamos em plástico, o que vem na nossa mente? Sacolinha de plástico do mercado lá, certo? Brinquedo de plástico? Não, né? Veja bem, o plástico é a forma de você dizer, ele tem uma forma definida, ele tem um conceito, tá? É o que nós estamos vendo aqui agora. Os principais tipos de plásticos. Então, um bastante famoso é o estireno, que é usado para aqueles suportes para colocar engradados, né? Certo? Eles são extrusados. Né? Então, tem uma máquina chamada extrusora, que vai fazer, então, a extrusão, expulsar o material, né? É o mesmo esquema também das garrafas PET. Temos aí o ABS, né? Freio ABS, certo? Então, na verdade, hoje, ao invés de ter esse telefone aqui, que talvez você nunca viu na tua vida, pela tua idade, eu deveria colocar um celular aqui, né? Certo? Mas o telefone, então, a grande parte do telefone, principalmente o antigo, é feito desse material especial ABS, que é um tipo de plástico especial, certo? Porque ele vai ter uma alta resistência à tenacidade, ele é estável, a temperaturas elevadas, com boa resistência à abrasão e ao ataque por solventes. Esse ABS aqui, ele é considerado o melhor plástico para aplicação da engenharia. Tubulações e acessórios, carcaças ou armações de diversos tipos, componentes de escritório, de refrigeradores e de telefones, até mesmo do teu atual e glorioso celular. Tá, e nós temos também a famosa família do PVC, certo? Que são a família dos vinílicos, certo? Então, PVC é algo que você ouve bastante falar sobre. Né? Mas o que é PVC? Então, é um plástico especial também. Entre as suas aplicações, inclui-se, então, os tubos, os eixos e as chapas nas instalações químicas, onde os problemas de corrosão são críticos. Tá? E também são bastante utilizados em telhados, dutos, revestimentos de tanques, para uso em estofamentos em geral, né, poltrona de ônibus, carros, aviões. Tá? E temos também o glorioso acrílico. A temperatura de empenamento gira em torno de 90 graus Celsius. São aplicados em peças transparentes para aviões, rádios, televisores, componentes estruturais e decorativos de veículos em bombas, cabos de ferramenta. Então, olha que interessante. Quando se fala em acrílico, a gente já lembra de chapa de acrílico, chapa transparente, ok? Tá. Mas um outro produto que talvez seja o mais famoso, aí porque mais está ligado com vestimenta, né? E se provavelmente você é uma pessoa que gosta de andar na moda, né? De andar com roupa de marca, né? Os tênis, tal, as camisas. Então, eu lembro quando foi surgido aí jaquetas de nylon, então era um luxo nos anos 80, né? Nos bons tempos de moço, certo? Então, uma pessoa que tinha uma jaqueta de nylon, pessoa chique e tal, não sei o quê, né? Então, quem tinha uma jaqueta de couro, então, mais ainda, certo? Mas esse nylon, então, ele veio revolucionar a indústria, principalmente têxtil, certo? Por quê? Porque ele é um termoplástico e tem como característica elevada resistência mecânica, elasticidade, tenacidade e resistência à abrasão. Então, de início foram empregados com um produto têxtil, só que na indústria eles começaram a ser utilizados em forma de barras, buchas, engrenagens, tubos e componentes mecânicos também. Certo? Então, nylon, até que tem vários tipos de nylon, né? Elitec Mil, né? Nylon 360, tem vários tipos. Temos também os policarbonatos, que são termoplásticos semelhantes ao nylon, com alta resistência ao choque,
são transparentes, mas podem ser facilmente coloridos e são resistentes ao fogo e autoextintores. Tá? Então, os policarbonatos são bastante empregados também dentro da indústria. Então, você pode ver lá nas ferramentas que você utiliza, né, chave de fenda, estilete, o suportinho ali no caso, certo? E o poliéster. Então, o poliéster, como a maioria dos plásticos termos fixos, ele tem a sua resistência à ação de tempo, aliás, do tempo, né? Solventes, calor e esforços mecânicos, ele é bastante excelente. Geralmente, esse material de poliéster, ele é muito utilizado no vestimento para quem trabalha no setor químico, certo? Porque as pessoas têm que colocar aquela vestimenta especial, que não pode, se por acaso cair algum produto sobre ela, certo? Então, essa vestimenta vai protegê-la, ok? Bem, então aí está a parte dos materiais não metálicos, certo? Os materiais metálicos não ferrosos e uma parte, então, dos materiais plásticos também. Então, vamos voltar lá para cima. Vamos aqui. Não, F5 fica mais fácil. Então, fazendo um breve resumo do que nós vimos até agora. A gente começou a falar, na aula passada, sobre os materiais metálicos, os materiais ferrosos, né? Aços e ferros fundidos. O que você precisa saber desses dois aqui? Que o aço é um material metálico, ferroso, que possui na sua constituição até 2% de carbono. Lembrando que o carbono é o elemento químico que confere a dureza ao material. Já os ferros fundidos também é um material metálico, ferroso, que possui na sua constituição de 2 a 4,5% de carbono. Então, o ferro fundido, ele é mais duro do que o aço, em posição ele é mais quebradiço, ok? Muito bem. Hoje nós vimos, então, os materiais não ferrosos, que são subdivididos em materiais pesados e leves, certo? E eles são bastante aplicados na indústria, no caso dos materiais não ferrosos, principalmente como elementos de liga, certo? Então, para que serve o elemento de liga? Então, como o próprio nome está dizendo, ele vai ligar todo esse material, o cobre, o latão, o cromo, o molibdênio, estieno, com os outros elementos químicos, que é o ferro, que é o carbono, para aumentar a resistência às propriedades dos materiais, certo? Por isso é chamado de liga metálica, como se fosse o quê? Como se fosse, não, é uma junção, né, de elementos químicos. Tá. Daí nós vimos aqui também sobre os materiais sintéticos, que são os plásticos, né? Lembrando que não é plástico de sacolinha, mas plásticos especiais. Os resinoides são as resinas, são as colas, né, que são colocadas principalmente na parte de fundição. Eles colocam lá resina com areia para misturar, para fazer lá a parte da fundição, que vai ser assunto para mais tarde. Tá? E os materiais não sintéticos, eu não falei nada sobre, mas são aqueles materiais encontrados na própria natureza. Então, entre lá você comprar uma jaqueta de couro legítima, certo? E comprar uma jaqueta de nylon, de corvim, de corino, claro que a jaqueta de couro vai ter uma durabilidade bem melhor, bem maior, só que é bem mais cara. Só que daí é a questão do custo-benefício. É uma jaqueta de couro para a vida toda, né? Se for uma jaqueta, né, de couro realmente, tá? Muito bem. E a madeira também, se você observar, quando a madeira é uma madeira nobre, certo? Ela é bem cara. Tanto é que ela é bem mais cara que os produtos de alumínio, né? Até mesmo de aço, certo? Porque se for uma madeira nobre, pode ver que hoje quase não tem mais madeira. Apesar do Brasil ter muitas árvores, mas é algo que está sendo desmatado, aí, aquela confusão aí de política, né? Principalmente lá em Manaus, né? Então, hoje é difícil você comprar uma madeira. Então, ou se tem, você vai pagar super caro, tá? Muito bem. Então, se você viu aqui, nós acabamos com essa parte aqui dos materiais. Mas é importante que você, então, assista às aulas do telecurso para ver lá. Vai ter uma aula que vai falar só sobre alumínio,
Então, você vai entrar lá na Telecurso 2000, pelo YouTube, na aula de materiais, né? Vai procurar lá aula 10, vai falar sobre alumínio, aula 12, ligas de alumínio, aula 14, as ligas de cobre, 15, mais metais não ferrosos, dá uma geral sobre todos eles, e é interessante essa aula aqui sobre o plástico, que é o único material que foi inventado pelo homem. Tá? Então tem aqui as aulas com essa numeração. É importante que vocês assistam, né, com o tempo e tal. Ok? Então estamos encerrando essa aula aqui por hoje. É nossa aula número 3. Nos encontramos, então, na próxima aula. Certo? A gente já vai começar, então, a falar sobre os processos de conformação mecânica e metalúrgica. Ok? Um abraço e até lá.